Olá! Se tem um assunto em português que às vezes parece um verdadeiro quebra-cabeça, é a tal da colocação pronominal, não é? Mas olha, a ideia aqui é justamente decifrar esse código. É um daqueles desafios bem comuns, mas a gente vai ver que, quando se pega a lógica, tudo começa a fazer sentido. Ok, vamos direto ao ponto. Aquela dúvida clássica que todo mundo já teve. É me disseram ou disseram-me? E aí, qual dos dois soa certo e, mais importante, qual está certo, de acordo com a norma culta? A resposta, na verdade, depende de umas regrinhas-chave que a gente vai desvendar agora. O nosso roteiro é bem simples. Primeiro, o que é a colocação pronominal? Depois, a gente passa pela próclise, a mesóclise e a ênclise. E para fechar, damos uma olhada nos casos das locuções verbais. Bom, vamos começar do começo, né? Construindo a base de tudo. Afinal, o que é exatamente essa tal de colocação pronominal? Olha, de forma bem direta, é o conjunto de regras que diz qual é o lugar certo dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Basicamente, a gente vai descobrir se eles devem vir antes, no meio ou depois do verbo. E entender isso é super importante para a clareza e para seguir a norma culta da língua. E falando neles, aqui estão os nossos protagonistas. São os famosos pronomes oblíquos átonos, o me, te, se, nos, vos e também o a, os, as, lhe, lies. São eles que ficam dançando ao redor do verbo. Então, entender como eles se comportam é a chave para resolver esse mistério. Então, vamos para a primeira posição possível, a próclise. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. O pronome vem antes do verbo. Dá uma olhada no exemplo. Nunca me revelaram. Percebe? A palavra nunca funciona como um ímã. Ela puxa o pronome me para a frente do verbo revelaram. Depois, a gente tem a mesóclise. Essa aqui é mais rara, viu? É bem mais formal. Acontece quando o pronome vai parar literalmente no meio do verbo. Parece estranho, mas olha só, revelar-te-ei é um caso bem específico que a gente vê mais com verbos no futuro. E por último, mas não menos importante, a ênclise. Essa aqui é a nossa regra geral, a posição padrão na maioria das vezes. O pronome vem depois do verbo, ligado por um hífen, como em revelaram-me. Pensa nela como nosso ponto de partida. Certo, agora vamos focar na próclise, que é a que tem mais regrinhas. E a melhor forma de entender a próclise é pensar na ideia de palavras magnéticas, ou palavras atrativas. São palavras que, quando aparecem na frase, têm o poder de puxar o pronome para perto delas, para antes do verbo. E para não esquecer, tem até um macete, quase um mantra. Palavras vão atrair a próclise. É isso. Se você achar uma dessas palavras magnéticas na frase, não tem erro. O pronome vai grudar nela, antes do verbo. Simples assim. Mas que palavras são essas, afinal? Bom, aqui estão as principais categorias. A gente está falando de palavras com sentido negativo, tipo não, nunca, jamais. Também os pronomes relativos, como que, quem, onde. As conjunções subordinativas, como quando, se, embora. Alguns advérbios, pronomes indefinidos. E até frases inteiras que são interrogativas ou exclamativas. Vamos ver isso na prática que fica mais fácil. Olha a frase. Não me convidam para festas. A palavra não é o nosso ímã negativo. Ela tem essa força de atração e, por causa dela, o me é obrigado a ficar antes de convidam. Dizer não convidam-me soa estranho justamente porque quebra essa regra de atração. Aqui outro exemplo ótimo, agora com uma conjunção. Quando eu te encarei. O quando, lá no comecinho, já aciona o gatilho. Ele atrai o pronome te, que se posiciona direitinho antes de encarei. É um efeito dominó. Uma coisa leva a outra. Agora se prepara para ver o poder que uma simples vírgula pode ter. É impressionante. Na primeira frase, assim se resolvem, o advérbio assim está solto ali. Então ele atrai o se. É próclise. Mas olha o que acontece quando a gente coloca uma vírgula depois. Assim, resolvem-se. A vírgula funciona como uma barreira. Ela isola o assim e quebra o magnetismo dele. Aí é como se o verbo estivesse começando a frase e a regra vira ênclise. Um detalhezinho que muda completamente a estrutura. Ok, já entendemos a próclise. Agora, vamos falar da mesóclise, aquela posição do pronome no meio do verbo.
Como já foi dito, ela é mais específica, mais formal e só aparece em alguns tempos verbais bem definidos. Então, quando é que a gente usa mesóclise? Basicamente, precisamos de um checklist com duas condições. Condição número 1. O verbo tem que estar no futuro do presente, tipo farei, ou no futuro do pretérito, tipo faria. Condição número 2, e essa é fundamental, não pode ter nenhuma daquelas palavras magnéticas por perto para forçar a próclise. Se essas duas coisas acontecerem, aí sim a mesóclise entra em cena. Olha só este exemplo. É perfeito para ilustrar. Convidar-me-ão para a solenidade. Vamos checar? O verbo convidarão está no futuro do presente, certo? Tem alguma palavra atrativa antes dele? Não, não tem. Então, bingo. As duas condições foram cumpridas. O pronome me se encaixa bem no meio do verbo, criando essa forma bem formal. Beleza, agora sim chegamos na ênclise. E a forma mais fácil de pensar nela é como a regra padrão, a opção default. Se não tem palavra atrativa para forçar a próclise e o verbo não está no futuro para permitir a mesóclise, o que sobra? A ínclise. E a ínclise é obrigatória em algumas situações bem claras. Por exemplo, quando o verbo começa uma frase. Lembra da nossa pergunta inicial? Disseram-me está correto pela norma culta justamente por isso. A gente também usa a ênclise no imperativo afirmativo, como em apresentem-se, e com o verbo no gerúndio, como em tornando-a. E para a gente fechar, vamos atacar um ponto que costuma gerar bastante confusão, as locuções verbais. Sabe, quando a gente tem dois verbos juntos, tipo, quero apresentar, a pergunta é, onde o pronome entra no meio disso tudo? E aqui vem a boa notícia. Na maioria dos casos, quando não tem palavra atrativa, a língua portuguesa nos dá uma certa flexibilidade. As duas formas são consideradas corretas. Dá para colocar o pronome depois do primeiro verbo, quero lhe apresentar, ou então depois do segundo, quero apresentar-lhe. As duas opções estão valendo. Mas, um grande mas aqui. Cuidado! A gente tem que lembrar sempre da força das palavras magnéticas. Elas mandam em tudo. Se uma delas aparecer, como não nesse exemplo, a próclise vira a única opção. Ela é soberana. A palavra atrativa vai puxar o pronome lá para o começo da locução. Não lhe quero apresentar. A regra da próclise sempre vence o jogo. Então, vamos resumir a lógica toda. A dica de ouro para levar daqui é a seguinte. O primeiro passo é sempre ser um detetive e procurar pelas palavras atrativas. Achou uma? É próclise, sem discussão. Não achou nenhuma? Então a sua resposta quase sempre vai ser a ênclise. A única exceção é aquele caso bem informal do verbo no futuro que pede a mesóclise. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Será que a gramática é só um monte de regras que a gente tem que decorar? Ou será que ela é algo mais profundo, a própria arquitetura que organiza e dá forma aos nossos pensamentos?